A paz do Senhor Jesus para todos. Vamos dar sequência no estudo desse quarto trimestre de 2021 da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos refletir na lição de número 9, que fala sobre os dons de Cristo para a unidade do corpo, que é a igreja, né? A Bíblia faz essa analogia, essa comparação na relação entre Cristo e a igreja como uma cabeça e um corpo humano, né? Paulo escreve desta maneira aos Colossenses no capítulo 1, versículo 18, e também tem vários outros textos onde tem essa comparação, tá bom? Então, quando nós falarmos de corpo de Cristo, estamos falando da igreja, tá bom? O texto de referência para a reflexão de hoje está no capítulo 4 dessa carta aos Efésios. Os versículos são o 7, o 8 e do 12 ao 14, onde Paulo vai falar que Cristo, subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens, né? Como os dons que a igreja de Éfeso receberam foram dons ministeriais voltados ao ensino, então a ênfase hoje será sobre esses dons, tá bom? Se você gostar do vídeo, quiser deixar o seu like, a gente agradece, tá bom? Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva também. E também é muito importante compartilhar, irmãos, ok? Nós vamos ver hoje que a edificação espiritual não deve ser individual, mas coletiva. O tópico 1 diz que os dons foram concedidos pela graça divina. Ou seja, ninguém recebe um dom porque merece, né, ou porque pagou. Isso é uma habilidade dada por Cristo, né? A própria origem da palavra dom, nesse contexto, né, está relacionado a um donativo, né, a uma doação, a uma gratuidade, né? Então eu não posso fazer uso dos dons que eu recebi de Deus para o meu benefício próprio. Eu não posso, por exemplo, cobrar para pregar a palavra de Deus num culto ou para louvar ao Senhor num culto, se eu recebi esse dom gratuitamente de Deus, né? E ainda que você não veja, irmãos, o dom de pregar ou o dom de louvar na relação de Paulo, nem a igreja de Corinto, nem a igreja de Éfeso, mas Tiago diz que toda dádiva e todo dom perfeito desce do alto, vem de Deus, né? Então o dom de pregar, o dom de louvar também vem de Deus, né? Então, irmãos, se por exemplo você vai num posto de saúde e o atendente quer que você pague por um remédio que é amostra grátis, você não vai gostar disso, né? Você vai ficar indignado e vai denunciar, né, aquele atendente. Mas assim, com Deus é a mesma coisa, irmãos. Deus não se agrada de algo que Ele deu gratuitamente e a gente fazendo uso dos dons para nosso benefício próprio, cobrando por aquilo, né? De graça recebestes, de graça dai, né? Então, irmãos, da mesma forma que Deus cobrou de Geazi, quando o Eliseu ele curou o leproso Naamã, ele usou o dom de Deus ali para curar o leproso Naamã. O Naamã quis pagar o Eliseu, né? Quis retribuir, e o Eliseu não recebeu, né? Ele não recebeu, ele falou, de maneira nenhuma eu vou receber. Só que quando o Naamã ele seguiu o seu caminho, o Geazi foi atrás, mentindo e dizendo que o profeta Eliseu mudou de ideia e que agora ele está cobrando pela cura do Naamã. E ali o Geazi ficou leproso, irmãos. Então a gente com certeza, irmãos, estará desagradando a Deus tomando esse tipo de atitude. Então a gente não pode confundir, irmãos, uma sala de aula de um seminário teológico ou de uma faculdade teológica, onde o professor está ali exercendo o seu trabalho, né? É a profissão dele. Ele é um professor, só que a diferença é que ele é um professor da Bíblia, um professor teológico. A gente não pode confundir isso com um culto, né? Ali no púlpito, você está ali adorando a Deus juntamente com a igreja, né? Então você não vai cobrar para exercer o seu dom ali, né? Você vai adorar a Deus
unicamente, juntamente com toda a igreja. Já o item 1.1 diz que a graça ou dom, né, foi concedido para a manutenção da unidade, a unidade do corpo de Cristo, né? Já que não se trata de algo natural, o dom, né? Não é uma habilidade humana, mas é algo sobrenatural, é algo concedido por Deus para glorificar o seu nome e para a edificação de toda a igreja, né? Mas o que chama atenção nesse item, irmãos, é que ele está dizendo aí que o dom ajuda a melhorar o universo que nós vivemos, né? Ou seja, assim como Jesus, ele veio não só para os judeus, para salvar os judeus, mas todos os gentios, toda a humanidade, o dom também, irmãos, não nos é dado para beneficiar só a igreja, né? Mas todo o meio onde nós vivemos, né? Por isso que o universo também se beneficia com os dons dados à igreja, né? Jesus disse, né, que vós sois o sal da terra, não é isso? Porque o sal é que conserva, não é? Então o crente é que conserva o mundo que nós vivemos, irmãos, através dos dons, através da presença do Espírito Santo na nossa vida. O que seria desse mundo, irmãos, se não fosse a igreja com os dons do Espírito Santo nesse mundo, né? O que será desse mundo quando Jesus levar a igreja no arrebatamento? É só você olhar para a história de Ló, né? O que conservava a Sodoma e Gomorra de pé era a presença de Ló, a presença de Deus na vida de Ló, né? Quando Deus tirou Ló dali, Sodoma e Gomorra foi completamente destruída, né? Então, irmãos, ainda que o mundo não reconheça, mas a igreja influencia muito para a melhoria desse universo, desse mundo que nós vivemos. O Abimeleque, ele foi abençoado também quando Deus abençoou Abraão, né? José também, né? Potifar, Faraó foram favorecidos através das bênçãos de José. O que dizer de Jacó também, né? Labão prosperou porque Deus abençoava Jacó. Então, irmãos, quando Deus te abençoar, quando Deus nos abençoar a todos nós, crentes em Jesus, né? Com certeza as pessoas no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa família, também serão abençoadas, porque onde o crente passa, ele deixa rastros de bênção. Já o item 1.2 fala sobre o fundamento da unidade e dos dons, que é levar cativo o cativeiro, né? Libertar as almas cativas do diabo, né? Paulo disse que Jesus desceu às partes mais baixas da terra, derrotou o inimigo, né? O diabo ali na cruz do Calvário, subiu ao alto e levou cativo o cativeiro. Só que ele deu dons aos homens, né? Para quê? Para continuar o processo de libertação dos cativos do diabo através da pregação da palavra de Deus, né? Irmãos, o mesmo motivo pelo qual o Espírito Santo estava sobre Jesus, que lá em Isaías fala, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para pregoar o ano aceitável do Senhor. É o mesmo propósito que está derramado em nós, irmãos. É para continuar a libertar os cativos e oprimidos, né? Talvez você até queira usar como argumento o mesmo de Moisés e o mesmo de Jeremias, né? Jeremias disse, eu não sei falar. E o que Deus disse para Jeremias? Não diga eu não sei falar, né? Não diga eu sou uma criança, porque eu porei as palavras na sua boca. Moisés disse também, né? Eu sou um homem de lábios pesados, né? Não vou conseguir falar com o faraó. E Deus simplesmente pergunta para Moisés, Moisés, quem foi que fez a boca do homem, né? Então, irmãos, e mesmo assim, se a pessoa continuar achando que não tem condições, pessoas que não conseguem falar mesmo, às vezes a timidez impede, então você pode pelo menos anunciar para essas pessoas, indicar para essas pessoas, para que elas vão à igreja ouvir a palavra de Deus, né? Olha, vai lá na igreja, né? Deus tem uma palavra para o teu coração. E ali a pessoa vai ouvir aquele que tem o dom de pregar a palavra e ali Deus vai fazendo a obra na vida dela, né? Foi assim que aquela menina de Israel fez, quando o Naamã estava leproso, que nós comentamos aqui já, né? E ela indicou o profeta Eliseu. A menina não tinha o dom de curar,
mas o profeta Eliseu tinha. Então ela disse para sua senhora, né, para a esposa do Naamã, para que o Naamã fosse lá, e o Naamã foi curado, né? Então, irmãos, a gente pode sim, né, fazer algo para Deus. A gente nunca pode usar como argumento, eu não posso, porque Deus sempre vai preparar, né, momentos, ocasiões, e a gente tem que estar sempre disposto, né, a dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos para o item 1.3, que fala sobre a vitória de Cristo no Calvário. Paulo diz que o mesmo Jesus que desceu até a sepultura, as partes mais baixas da terra, né? Ficou 3 dias ali no seio da terra, ali no mundo invisível dos mortos, é o mesmo que subiu ao alto, né? Então Jesus, ele venceu a morte ao ressuscitar ao 3º dia, né? E ali foi a derrota do inimigo na cruz do Calvário, a derrota até da morte, né? Por isso que Paulo pergunta, né? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Né? Então, irmãos, Jesus, ele não só desceu do céu até essa terra, se humilhando, se fazendo servo, se fazendo homem, como ele se humilhou mais ainda, descendo mais ainda, até a sepultura, né? Até o mundo invisível, né? Até o mundo dos mortos, até 3 dias no seio da terra, né? E, irmãos, Jesus, ele contou uma história sobre o Hades, né? E eu não creio que aquilo foi uma parábola, porque Jesus, ele não costumava citar nomes de personagens nas suas parábolas, né? E Jesus disse que ali no Hades havia um homem rico, e esse homem estava ardendo em chamas, ali atormentado. E do outro lado, bem distante, separado por um abismo, estava Lázaro, né, no seio de Abraão, no lugar de descanso, no lugar de paz, né? Então, irmãos, ali Jesus, eu acredito que ele estava revelando já na sua onisciência, né, como Deus, o juízo que se segue após a morte. Observe que o rico ali, ele estava consciente, né, de tudo que estava acontecendo na vida dele. Abraão disse: ó, lembra-se que durante a tua vida você teve muitos bens. Então, irmãos, ele podia lembrar, tanto que ele se lembrou dos seus 5 irmãos que estavam aqui nesse mundo. E ele rogou a Abraão, né? Pai Abraão, rogo-te que envie Lázaro lá para que, ou alguém que pregue a palavra lá para os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento, né? E Abraão disse para ele, né? Olha, tem os profetas lá, ouçam-nos, né? Então, irmãos, para aquele homem rico não tinha mais jeito, né? Claro que ele não estava ali por causa da sua riqueza, né? Porque o céu ou o inferno não depende de riqueza ou pobreza, né? Mas de temer a Deus ou não. Esse rico não temia a Deus, e o pobre, o mendigo, temia o Senhor, né? E para esse rico não tinha mais jeito, porque após a morte segue-se o juízo. Só que para os seus 5 irmãos ainda tinha jeito, né? Porque ainda estavam vivos. Então, meus irmãos, a gente aprende com isso que as pessoas que estão ao nosso redor, que ainda estão vivas, ainda tem jeito para essas pessoas. Basta a gente colocar em prática o dom que Deus nos deu de anunciar a palavra para essas pessoas, né? Como ouvirão se não há quem pregue? E a gente nunca pode se esquecer, irmão, se hoje nós desfrutamos da paz, do descanso, da presença de Deus, do Espírito Santo, e ainda temos uma esperança vindoura na eternidade com o nosso Deus, é porque alguém pregou para a gente, é porque alguém falou de Jesus para nós, é porque alguém orou por nós. O tópico 2 fala sobre o objetivo dos dons, que é produzir a unidade do corpo. Aqui no caso, então, como já falamos, no corpo de Cristo, né, que é a igreja. Então nós vamos ver como era a estrutura da igreja de Éfeso e como que ela era administrada. E, irmãos, a estrutura é fundamental, né? A estrutura é que define, a estrutura é que explica ou a fortaleza ou a fragilidade de alguma coisa ou de alguém, né? É igual aquela árvore que eu citei no vídeo anterior, né? Que é balançada pelo vento para lá e para cá, mas ela não cai. Por quê? Porque ela tem uma estrutura, uma raiz profunda, da mesma forma que o edifício também, que por mais alto que seja, também não cai, porque ele tem uma estrutura, um fundamento muito profundo, não é? E é assim, irmãos, na vida da gente também. Por que que Jó, ele não blasfemou contra Deus?
mesmo perdendo 10 filhos, mesmo perdendo todos os seus bens, mesmo perdendo a sua saúde, porque ele estava estruturada numa vida de oração. Jó se consagrava ao Senhor, se levantava pelas madrugadas para orar em favor dos seus filhos, era um homem de oração. No caso da igreja de Éfeso, não é difícil a gente perceber que essa igreja estava estruturada na palavra, né? Ela tinha os dons do ensino da palavra ali. E aquele que está edificado na palavra, irmãos, ele tem a sua casa edificada sobre a rocha. Pode bater rios, ventos, chuvas, que não cai, permanece firme, porque ela está bem estruturada. Então não adianta você construir uma casa bem bonita e não ter estrutura, né? Não ter um fundamento, não ter as colunas. Ali, o primeiro caminhão que passar na rua, irmãos, essa casa vai rachar, né? Com certeza. E a estrutura é algo que se adquire, é algo que se conquista. Ninguém nasce estruturado, seja fisicamente ou espiritualmente. Isso depende da alimentação de cada um, não é? Então Deus aqui dando os dons para a igreja de Éfeso, os dons do ensino, né? Esse ministério para aquela igreja, é como se Deus estivesse colocando o alimento na mesa. Agora basta eles se alimentarem, basta eles fazerem uso dos dons. O item 2.1 então fala sobre os 2 primeiros dons que Jesus concedeu à igreja de Éfeso, que é apóstolos e profetas. Os apóstolos, irmãos, na hierarquia eclesiástica, né, hierarquia da igreja, estava acima de todos os demais ministérios ali. Como se fosse o Papa para a Igreja Católica nos dias de hoje, né? E aqui a gente não pode confundir apóstolos com discípulos, tá bom? Os apóstolos, eles foram chamados para doutrinar, para ensinar os crentes, né? Para preparar a igreja. Já os discípulos são os seguidores de Cristo, são os aprendizes. Ou seja, todos os apóstolos eram discípulos também, porque eles aprenderam com Jesus. Mas nem todos os discípulos são apóstolos, né? Os apóstolos começaram com 12, os irmãos sabem, né? Chamados por Jesus. Depois que Judas se enforcou, escolheram Matias no lugar dele. Ali tinha naquela escolha algumas exigências para que alguém fosse escolhido para apóstolo, e Matias supriu aquelas exigências, né? E posteriormente Paulo também foi chamado para o apostolado, mas não pelos homens, mas por Deus, né? Pelo Senhor Jesus no caminho de Damasco ali. Então Jesus separou Paulo também para o apostolado. E os profetas, irmãos, eles tinham ministérios diferentes. Uns eram chamados para curar também, né? Como no caso do profeta Eliseu, como no caso do profeta Elias. Outros já eram chamados para serem porta-vozes da vontade de Deus, né? Que são os profetas maiores e os profetas menores, que deixaram registrados os livros ali nas Sagradas Escrituras. E tem os profetas que foram chamados para ensinar, para interpretar a palavra de Deus e trazer edificação e consolo para a igreja. E são esses profetas que o apóstolo Paulo está citando aqui na lista aos Efésios, tá bom? E aqui, irmãos, 2 observações importantes. A primeira é que Deus ainda usa profetas nos dias de hoje, tá bom? João Batista, quando a Bíblia diz que foi o último dos profetas, é do Antigo Testamento, antes de Jesus vier a esse mundo, né? Mas no livro de Atos dos Apóstolos você vê claramente Deus usando os profetas ali também. E a outra informação importante, observação, irmãos, que nós devemos fazer aqui, é que ainda que os ministérios são diferentes, não só dos profetas, mas todos os dons, né? Não significa que Deus não possa usar você em outro dom, para fazer uma outra obra, porque Deus não está limitado às regras, Deus não está limitado a nada, tá bom? Nós temos o exemplo de Paulo. Eu acredito que Paulo não tinha o dom de curar, porque quando Timóteo estava doente, com problema no estômago, o que Paulo fez? Aconselhou ele por carta a tomar um pouco de vinho, que seria bom para o seu estômago, né? Paulo poderia orar ali, né, para que Deus curasse aquela enfermidade, mesmo à distância, porque para a oração não há distância, não é assim? Só que depois, irmãos, lá na ilha de Malta, o pai de um certo homem chamado Públio estava com diarreia e Paulo orou por ele e aquele homem foi curado, né? E depois juntou uma fila de pessoas ali enfermas e Deus, através de Paulo, foi curando um por um. Então, irmãos, se a gente não tem um dom, mas tem outro dom, não significa que Deus possa nos usar em outros dons também, tá?
Então, se você não tem o dom de profecia, meu irmão, minha irmã, e Deus mandar você profetizar, profetiza, faça a obra de Deus. Já o item 2.2 fala sobre os evangelistas, né, que também estão na lista dos dons da igreja de Éfeso. Como o próprio nome sugere, diz respeito àquele que evangeliza, né, que anuncia as boas novas de salvação. No nosso ministério, irmãos, Assembleia de Deus, Madureira, os evangelistas estão acima dos presbíteros e abaixo dos pastores. Mas nos tempos bíblicos eles eram comparados com os missionários, né? As funções dele eram semelhantes às dos missionários, porque eles instalavam sociedades ali, comunidades, né, melhor dizendo, um certo número de pessoas, e depois que aquela igreja ali já estava fixada ali, já estava estabelecida, então os missionários, os evangelistas, colocavam os pastores ali e prosseguia o seu caminho, continuando fazendo a obra de Deus, que era anunciar o evangelho. E Paulo fez muito isso, né? Paulo fundava igrejas, e quando a igreja estava bem fixada, bem estabelecida, Paulo colocava pastores ali, como Timóteo também, né? Como Tito também, para cuidar da igreja. E depois Paulo prosseguia a sua função, prosseguia o seu trabalho na obra de Deus, tá bom? Então, irmãos, o que chama atenção nesse item aqui, muito importante também, é que os evangelistas eles eram anônimos, né? Eles eram desconhecidos, só que o Senhor usava eles de maneira extraordinária, né? Operando maravilhas através dos evangelistas, ou seja, eles eram como se fosse o órgão do corpo humano, o coração, os órgãos internos do corpo humano que trabalham no escuro, mas são vitais para a vida do corpo, né? Ninguém vê o coração, eu nunca vi o músculo do meu coração, ele está aqui dentro, no escuro, trabalhando, mas é ele que dá vida para o meu corpo. Então, às vezes, irmãos, a gente só observa pessoas que receberam os dons e que são manifestos exteriormente. Mas tem muitas pessoas que são vitais para a igreja, né? Que está lá no quarto escuro, orando, buscando a Deus. E Deus está abençoando a igreja através da oração daqueles servos, daqueles membros de Deus, do corpo de Cristo, aqueles órgãos internos do corpo de Cristo. Através deles, Deus está sustentando a sua igreja. É uma bênção muito grande, irmãos. Então, não se preocupe se o seu ministério não é reconhecido. O importante é que você entra no seu quarto em secreto e Deus que te vê secretamente te recompensará e recompensará todo o corpo que é a igreja. Já o item 2.3 está voltado para os pastores e mestres. Embora são parecidos os ministérios, né, voltados ao ensino, há uma pequena diferença aqui, tá? O pastor ele é o responsável pelo rebanho, né? Ele não só ensina, mas como ele cuida do rebanho também. Ele vai atrás daquela única ovelha que se perdeu dentre as 100, né? Então é algo muito importante a tarefa do pastor. E o escritor aos Hebreus ele diz, né, obedecei a vossos pastores. E quando ele diz isso, irmãos, não se refere somente àqueles pastores rígidos, brabos, durões, né? Claro que é a personalidade do pastor, né? Não quer dizer que não tem amor no coração. Tem amor no coração sim, né? Mas não é só esses que tem que obedecer, os pastores radares, né? Mas também os pastores plaquinhas. Os irmãos, eu acredito que já dá para ter uma noção do que é o pastor radar e o pastor plaquinha, né? O radar, quando a pessoa está numa pista e tem uma velocidade estabelecida a 60 por hora, quando chega perto do radar ali, ele passa a 50, ele obedece, ele respeita aquele radar ali, porque o radar ele é brabo, né? O radar ele multa. Só que quando passa o tempo do radar, irmãos, e vem o tempo da plaquinha, ninguém respeita, a pessoa passa 100 por hora. A placa é 60 e passa 100, por quê? Porque a plaquinha é boazinha, né? A plaquinha não multa. E, irmãos, com relação aos pastores não é assim, né? A gente tem que obedecer aos nossos pastores, seja ele bonzinho, seja ele brabo, nervoso, né? Porque, irmãos, assim como aquela pessoa que passa numa plaquinha boazinha, ele passa 100 por hora quando a plaquinha é 60, irmãos. Às vezes tem um guarda ali atrás escondido numa árvore, né? Com um radar móvel ou com a caneta na mão para anotar a placa. Da mesma forma, irmãos,
quando a gente deixa de obedecer um pastor porque ele é bonzinho, porque ele não disciplina duramente, mas o guarda de Israel está vendo. Vamos ver agora qual é a razão e o objetivo dos dons ministeriais que serão abordados no tópico 3. Né? Irmãos, para tudo Deus tem um propósito, né? Inclusive para os dons, principalmente para os dons, né? E com certeza não é para a pessoa se achar melhor que o outro, né? Olha, eu tenho o dom de profetizar e você não tem. Olha, eu tenho o dom de falar em línguas estranhas e você não tem, né? Inclusive Paulo ele diz, né, que eu preferia falar 5 palavras em idioma compreensível do que 10.000 palavras em idioma desconhecido. Porque o objetivo é trazer edificação para todo o corpo, né? E idioma desconhecido, somente aquele que fala em línguas estranhas é que é edificado, né? Então, irmãos, o propósito não é esse, né? Não é alguém querer ser melhor do que o outro. O propósito não é também comercializar o dom. O propósito também não é enterrar o dom, mas é colocar o dom em prática, né? Mas o propósito é para aperfeiçoamento, né, dos santos, dos santificados em Cristo. O propósito é para a edificação do corpo, que é a igreja, e também para o crescimento com maturidade, irmãos. São esses 3 propósitos que nós vamos ver aqui no tópico 3 agora. E o crescimento com maturidade é o que faltava para a igreja de Corinto, né, apesar de ter todos os dons espirituais. Por quê, irmãos? Porque os dons que trazem amadurecimento é os dons de ensino, né? O crente que é amadurecido no ensino da palavra de Deus, que ele busca o estudo da palavra de Deus, ele não se deixa levar em volta por todos os ventos de doutrina, né? Ele não fica cocheando em 2 pensamentos, né? Ele é constante em seus caminhos, tá bom? E Deus quer uma igreja assim, tá? Uma igreja aperfeiçoada, uma igreja edificada, uma igreja crescida e madura. O item 3.1 fala sobre o aperfeiçoamento dos santos. Quando diz aperfeiçoar, irmãos, diz respeito a melhorar mais ainda, né, algo que já é bom, não é isso? E no caso do aperfeiçoamento dos santos, diz respeito à liderança, né? A liderança, a responsabilidade de conduzir, de cuidar, de instruir a igreja, tá bom? Isso fala, irmãos, de discipulado. Tem o caso do Elias, que o Elias queria entregar o cargo, né? Pediu até para Deus tirar a vida dele, só que Deus disse para ele, olha, vai lá atrás da 12ª junta de bois lá, que tem um certo Eliseu lá, para ele te substituir, prepara ele. Enquanto você não preparar ele, eu não vou te levar, Elias. É mais ou menos isso que Deus estava querendo dizer para Elias, né? Então é importante, irmãos, a gente colocar em prática o discipulado, né? Principalmente na escola bíblica dominical, né? É muito importante, irmãos, a gente dar oportunidade para irmãos também comentar um item ou outro da escola dominical, da lição, né? Claro que a gente vai orientar uma semana antes para ele se preparar e assim ele vai poder colocar em prática um dom que ele tem, mas que não teve oportunidade ainda, né? Para usufruir daquele dom, para aperfeiçoar aquele dom. Se a pessoa não tem o dom, irmãos, é claro que ele não vai aceitar de maneira nenhuma, mas aquele que tem o dom, irmãos, às vezes ele está ali só esperando uma oportunidade para ele poder falar e às vezes não tem. Então seria bom a gente colocar esse bom hábito, né, de dar oportunidade para os irmãos que todos os domingos estão nos ouvindo, para eles comentarem também um ou outro item, tá, ok? Depois aí no item 3.1 ainda, Paulo diz que o trabalho da igreja não consiste somente em ensinar, né, ou pregar a palavra de Deus, mas no serviço prático também, né? Ou seja, aí fala sobre a diaconia ou diaconato. E Paulo foi um exemplo disso, né? Paulo ele foi chamado, né, para apóstolo, para missionário, só que quando precisou dele para servir como diácono, ele estava ali pronto, preparado, né? Recolhendo mantimento para a igreja de Jerusalém, que estava passando por necessidade, e o próprio apóstolo Paulo se ofereceu a levar esses mantimentos para a igreja. Então, irmãos, a gente aprende aqui que a igreja de Deus, a obra de Deus, não é igual uma fábrica, não.
tá bom? Onde o líder fala, olha, eu sou encarregado, eu sou chefe aqui, eu não vou varrer chão. Tem um faxineiro para isso, né? Na igreja não é assim, irmãos. A gente foi chamado para servir. Na hierarquia eclesiástica, quanto maior o nível, mais nós devemos servir. O item 3.2 fala sobre a edificação do corpo, né? Do corpo de Cristo, que é a igreja, né? Como nós já falamos aqui. E esse é outro objetivo, irmãos, para o qual Jesus concedeu os dons do Espírito Santo. Nós comentamos no início, né? A edificação é para todo o corpo de Cristo, não para um membro individualmente, né? Por exemplo, no corpo humano, o pé ele dá equilíbrio para todo o corpo, não é assim? Tem também os olhos que guiam todo o corpo, as pernas é o meio de transporte para todo o corpo, as mãos ela lava todo o corpo, né? E a boca também alimenta todo o corpo. Assim também é na vida espiritual, irmãos. E Deus nunca foi a favor do individualismo. Será que você como pai ou você como mãe, se você vê um filho seu tendo um dedo crescendo mais do que os outros, você não vai procurar o médico? Com certeza, né? Os membros do corpo têm que crescer proporcionalmente, irmãos. Na igreja também é assim, né? Então, os dons de Deus é para o crescimento mútuo da igreja, tá bom? Por isso, irmãos, que sejam dons espirituais, sejam dons ministeriais, o propósito é a edificação do corpo de Cristo. Caminhando para o final, nós chegamos no item 3.3, que fala sobre o crescimento com maturidade. Então, depois de nos revelar acerca dos objetivos do crescimento do corpo de Cristo, Paulo nos alerta agora sobre as heresias dos falsos mestres que impedem esse crescimento saudável. Irmãos, o que dá o crescimento saudável para o crente, para o corpo de Cristo, para a igreja, é o alimento puro, a palavra de Deus pura, sem misturas. Tem muitas pessoas por aí misturando coisas que não trazem sustento para a igreja. São as heresias, são ensinos que massageiam o ego, que coçam os comichões nos ouvidos, que atraem as pessoas. E isso não é saudável para a igreja, irmãos. É igual a pessoa que vai alimentar num bar e o dono do bar coloca um tempero cheiroso ali para atrair as pessoas, e a pessoa vai, come e depois faz um mal tremendo na vida dela, né? No corpo dela, na saúde dessa pessoa. Por quê? Porque a pessoa deixou de comer o alimento caseiro, saudável, para ir comer na rua. Então, irmãos, não troque o alimento saudável da igreja onde você congrega, do pastor da sua igreja, porque o pastor é o que mais tem cuidado da ovelha, nós já falamos isso aqui. Porque ele é que vai dar conta a Deus daquelas almas. Então ele vai ter o máximo de cuidado para não trazer heresias para a igreja, para não trazer alimento contaminado para a igreja. Ele vai preparar com todo carinho, com todo cuidado, cada ministração, cada ensino. Então não saia por aí se alimentando de tantas coisas que tem, meus irmãos, tá bom? Então que nós possamos vigiar nesse ponto também. Bom, chegamos no final então. Eu espero que você tenha gostado da lição, tenha sido edificado. Mais uma vez, irmãos, se você se sentiu-se edificado, compartilhe para que os outros também sejam. E na próxima lição nós estaremos estudando um pouco mais sobre a carta aos Efésios, tá bom? Deus abençoe a sua lição, a sua aula na EBD, e até a próxima lição, se Deus assim nos permitir.